Nesta sexta-feira santa, refletimos à tarde sobre a entrega de Jesus por nós e o quanto ainda hoje o Cristo seria crucificado e morto pela maldade humana, pelas manipulações, enfim. Hoje, nesta noite, queremos refletir um pouco sobre as 7 palavras de Jesus ditas no alto da cruz. A primeira expressão dita por Jesus é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus, flagelado, apregoado na cruz, suplica a Deus que perdoe aqueles que o estavam maltratando, humilhando, matando. Como pode pedir para que Deus perdoe quem o matava? Somente quem tem muito amor é capaz de fazer tal coisa. E Jesus, ali do alto da cruz, ele coroa todos os seus ensinamentos. Quando ele ensinou a amar os inimigos, ele não fez em vão. Na primeira expressão dita na cruz, foi justamente o momento em que ele coloca em prática esse propósito. Jesus pede a Deus que perdoe quem o matava, quem o humilhava, tendo uma atitude de amor, um amor puro e verdadeiro, para com aqueles que lhe causavam tanto sofrimento. Viver este perdão é um desafio enorme. Viver este amor incondicional àqueles que não te fazem bem, como é difícil. Jesus viveu isso com maestria, com uma humildade incrível, vivendo esta sinceridade de amor e fé. Da mesma forma, meus amados, hoje somos chamados a colocar em prática isso, a não amar só aqueles que nos amam. Isso é muito fácil, mas amar e perdoar aqueles que nos prejudicam, que nos machucam. Perdoar não significa você conviver 24 horas com essa pessoa. Perdoar é você não guardar nada de mal consigo e não canalizar isso aos outros. Por isso, perdoe verdadeiramente, perdoe de coração. Repito, perdoar não é você conviver. Perdoar também não é ter amnésia e se esquecer de tudo. Perdoar é confiar em Deus, é rezar por aquelas pessoas que te fazem mal, é ter essa atitude de amor. Que este exemplo do Cristo seja vivido com intensidade. A segunda expressão de Jesus é: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Uma expressão tão forte, dita àquele homem considerado um ladrão, que foi crucificado ao lado de Jesus. Um ladrão tão eficiente que conseguiu na última hora roubar até a salvação. Isto significa que conseguiu no último momento também tomar consciência de sua vida e de quem era aquele que estava ali sendo crucificado inocentemente. Que expressão mais gostosa de ser ouvida naquele momento de tamanha dor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa expressão precisa ser bem entendida. Depois que a pessoa morre, não existe tempo cronológico, ela passa a uma vivência um pouco diferenciada. Por isso, às vezes se fala, a pessoa morre e fica um tempo esperando a ressurreição. Esse tempo pode ser visto dentro de nossa humanidade, de nossa frágil condição humana. Mas depois que a pessoa deixa o campo material, ela não tem mais a contagem cronológica.
É naquele momento que acontece a ressurreição dela. Pode ser que ela tenha passado por um período de reflexão, que ela tenha se deparado com ela mesma, o que ela fez durante a vida e não deveria ter feito, aquilo que ela deveria ter feito e não fez, e as coisas boas que plantou. E naquele mesmo momento, ela se depara com a misericórdia de Deus. Não existe tempo, por isso a pessoa já se encontra com a misericórdia e o amor do Senhor. Por isso, tenhamos bastante consciência de nossas atitudes. Nós não somos salvos por status, pela riqueza, não somos salvos pela aparência. Nós não somos salvos pela aparência, somos salvos pela essência. Por isso, tenhamos ciência disso, vivamos mais intensamente, assim como aquele preso crucificado ao lado de Jesus, aquele ladrão, que confiemos no Cristo e façamos a nossa mudança de atitudes, a nossa mudança de vida, pois o Senhor está disposto a nos acolher, mas é necessário estarmos dispostos a sermos acolhidos e a viver a verdade. Terceira expressão: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus despojou-se de tudo, de tudo, de tudo. Despojou-se da vida, despojou-se dos apegos, despojou-se de todas as situações, inclusive da sua própria mãe. Não quis abandoná-la, mas quis dar-lhe o consolo, o acolhimento. E por isso disse a seu discípulo: filho, eis aí sua mãe, mãe, eis aí seu filho. Pensando talvez no acolhimento da mãe, no zelo, no amparo que poderia receber, mas também pensando na nossa vivência enquanto igreja. Jesus entregou a sua mãe para ser mãe de nossa humanidade. Por isso que ali o discípulo ao qual Jesus se refere não tem nome. Sabemos por analogia que provavelmente é João, mas ali não se cita nome, justamente mostrando que poderia ser eu, você, qualquer um de nós, isto é, a igreja peregrina, que acolhe Maria como sua mãe, como sua intercessora. Por isso Jesus realmente foi de uma sabedoria incrível, dando aconchego à mãe, aconchego, e também dando à nossa humanidade a oportunidade de sentirmos um amor maternal. A quarta expressão: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A sensação de abandono é uma sensação muito dolorosa. A sensação de solidão é realmente inquietante. E uma solidão que não é simplesmente estar sozinho. Às vezes a pessoa pode estar em meio a uma multidão e ter a solidão. Ela se sentir até abandonada, abandonado. O que Jesus sentiu ali no alto da cruz é algo muito intenso. Ele se sentiu abandonado por Deus, abandonado pelo Pai. O Pai a quem ele tanto conversou, orou, prezou, serviu, e naquele momento ele se sentiu desamparado. É o lado humano, frágil. É o aspecto que todos nós temos, de inquietação, de fraqueza. É o lado humano de Jesus que ressalta mais uma vez a sua humanidade. É a sensação de abandono, de amargura, de tristeza e solidão. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Muitas? Poucas vezes? Foi intenso?
Como você lidou com isso? Jesus, nesse momento, ele passou por essa experiência tão intensa, mas ele soube enfrentá-la. Em nosso dia a dia, quantas pessoas às vezes questionam a Deus, porque Deus não faz algo por nossa humanidade, porque Deus não cura-nos desse flagelo, dessa pandemia, porque Deus abandonou nossa humanidade, porque Deus permite a morte de pessoas inocentes. Por quê? Por quê? Por quê? É como se disséssemos: Deus está longe de nós. Meus amados, é uma expressão que não é verídica. Deus não se distancia de nossa humanidade. Deus não se distancia de nossa humanidade. Padece e sofre com o nosso sofrimento. Nos dá forças, nos inspira a superarmos. Por isso, não se feche em suas tristezas, não se feche em suas amarguras. Nos momentos em que a dor bater a sua porta, enfrente. Não se ache privilegiado ou privilegiada de ter que ser poupado disso. Deus, Ele é justo com todos. É um Pai que não faz acepção. E como humanos, isso não nos seria diferente. Mas é necessário enfrentar e ter a certeza que não estamos desamparados. Deus está conosco. Deus nos ama, nos acolhe e ampara. Mesmo nos momentos de fragilidade, saibamos enfrentá-los. Quinta expressão: tenho sede. Ter sede é algo muito corriqueiro de quem tem carne e osso, de quem é humano e até de quem é vivo, de um animal, de um vegetal, de uma planta. Todo ser vivente precisa de água. Jesus, ao suplicar, mostrar ali a sua sede, ele mostra o seu lado humano, coroando a passagem anterior em que ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? É o lado humano de Jesus. Interessante frisar isso, que muitas pessoas, em pleno 2021, ainda têm uma mentalidade arcaica que diz o seguinte, pensam da seguinte forma: Jesus, como Filho de Deus, ele não sofreu. Jesus foi um ser divino e ele foi poupado do sofrimento. Meus amados, Jesus foi o rosto humano de Deus, humano como nós. Sentiu dores, sede, fome. Ele foi humano. Por isso, essa súplica, tenho sede, mostra justamente a sua humanidade. E uma sede que, além de água, é uma sede de justiça, sede de um mundo melhor, sede de um mundo mais fraterno. Eu tenho absoluta certeza que você também tem sede de água, mas que também tem sede da cura dessa pandemia. Quantas pessoas falam: não aguento mais ouvir falar de Covid-19, de pandemia. Estamos cansados disso. É porque temos sede. Sede da cura, sede da superação dessa fase, sede de saúde. Isso nos é normal. É uma sede que mostra que estamos vivos e que buscamos a melhora e buscamos a perduração, a continuidade de nossa vida. Tenhamos sede, sim, para fazer o mundo melhor acontecer. Tenhamos sede para sermos colaboradores de Deus na criação. Sexta expressão de Jesus na cruz: está consumado, tudo está consumado. É aquela sensação
de que Ele fez tudo aquilo que podia. A missão foi vivida, foi concluída com êxito, tudo se consumou, tudo foi feito da melhor forma possível. Do alto da cruz, Jesus deve ter tido uma sensação com essa expressão, uma sensação de uma paz muito grande. Por mais dolorosa que tenha sido a sua missão, que tenha sido a cruz, naquele momento, ele teve a real consciência de que tudo foi se consumado, tudo foi feito como os desígnios de Deus. Quando fazemos as coisas certas, temos a sensação de paz. Quando fazemos as coisas certas, a fragilidade e a dor são amenizadas. Quando fazemos as coisas certas, não há o que temer. Quando fazemos as coisas certas, nos sentimos serenos, livres, leves. E essa foi a sensação de Jesus, pois o que ele viveu foi a verdade do amor. E a sétima expressão, que não poderia ser diferente, após ter ciência de que tudo está consumado, Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A prova de amor a Deus ali no alto da cruz foi incrível. Do alto da cruz, Jesus mostra toda a sua ternura e alento a Deus. Mesmo em meio a dores, ele se entrega plenamente ao Senhor. Um exemplo derradeiro de que realmente precisamos ter a ciência que de Deus viemos e para Deus voltamos. A Ele cabe-nos esta entrega definitiva. E Jesus fez isso com toda mansidão. Foi como se dissesse: Pai, o amor que o Senhor me pediu para fazer e levar aos outros, entregar aos outros, eu levei. O que sobrou deste amor é o meu espírito e eu entrego livremente nas tuas mãos. Uma prova de amor tão intensa, tão forte, que realmente mostrou a real vivência de Jesus. Que possamos, meus amados, ciente desse gesto de Jesus por nós, entregando-se na cruz, cumprindo os desígnios de Deus, que possamos fazer o nosso melhor para que a vida seja mais plena. Por isso, que estas 7 palavras de Jesus na cruz leve-nos a pensar na nossa missão ao longo da vida, nas tantas cruzes que enfrentamos, e que, abertos à graça salvadora de Deus, fortalecidos e nutridos pelo Santo Espírito, que não esmoreçamos, não desistamos jamais, e tenhamos ciência: nenhuma fase dura para sempre, nenhuma alegria é eterna, nenhuma tristeza é eterna. As fases duras e difíceis, dolorosas, passam também. E a fase que vivemos nessa pandemia, ela vai passar. É uma fase de cruz, mas ela passará. Tenha certeza disso. Deus está cuidando de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos dê a graça de perseverarmos sempre nos ensinamentos de seu Filho Jesus. Assim seja. Amém. Meu abraço fraterno a todos e que permaneçamos em oração. Fiquem com Deus.